Meus pais acham que você é inferior em relação ao meu ex. Eu não quero deixá-los desconfortáveis, ela disse depois que eu perguntei por que eu não fui convidado para o casamento da irmã dela. Eu disse, entendo, e deixei pra lá, arrumei minhas coisas, e saí enquanto ela estava no casamento. Algumas horas depois, o pai dela me ligou confuso. Espectadores, antes de continuarmos com o vídeo, por favor certifiquem-se de se inscrever no canal e apertar o botão de curtir se vocês querem ver mais histórias como essa. Obrigado. Você nunca percebe que é apenas um substituto temporário até que a pessoa pela qual você está segurando o lugar decida aparecer. Por 2 anos, eu pensei que eu era o herói da história da Sarah. Eu pensei que eu era o cara que chegou depois da tempestade, o que reconstruiu a casa, consertou a fundação, e tornou seguro morar nela de novo. Mas olhando para trás, eu não era o herói. Eu era apenas o empreiteiro. E uma vez que as reformas estavam concluídas, ela não precisava mais do cara com o cinto de ferramentas. Ela queria o cara que dava as festas. Eu conhecia a Sarah em um ponto baixo da vida dela. Ela tinha 26 anos, estava afogada em dívidas de cartão de crédito, e emocionalmente destruída por causa de um relacionamento de 3 anos intermitente com um cara chamado Todd. Todd era um visionário. Era assim que ela o chamava. Na realidade, Todd era um aspirante a promotor de eventos de 30 anos que pegava dinheiro emprestado e nunca devolvia, traía ela constantemente, e fazia ela se sentir sortuda só de estar na órbita dele. Quando ele finalmente terminou com ela por causa de uma modelo do Instagram de 18 anos, a Sarah desmoronou. Entro eu, Ethan, o analista de sistemas. Eu era tudo que o Todd não era. Eu era estável. Eu era consistente. Eu pagava minhas contas no débito automático. Eu não desaparecia por 3 dias em uma viagem de networking para Miami. Quando a Sarah e eu começamos a namorar, ela me disse que eu era um sopro de ar fresco. Ela me disse que estava farta do drama, dos altos e baixos, da toxicidade. Ela queria paz. E eu dei paz para ela. Eu ajudei ela a organizar as finanças dela. Eu assinei como corresponsável no refinanciamento do carro dela para baixar a taxa de juros de um predatório 18% para algo gerenciável. Quando ela quis voltar a estudar para terminar o curso de marketing, eu paguei o aluguel inteiro para que ela pudesse se concentrar nas aulas. Eu não era apenas um namorado. Eu era a infraestrutura da vida dela. Mas tem uma coisa engraçada sobre a paz. Se você é viciado em caos, a paz começa a parecer muito com tédio. A mudança aconteceu mais ou menos 6 meses atrás. A Sarah terminou o curso e conseguiu um emprego decente em uma firma de relações públicas. Ela estava mais bonita do que nunca, indo à academia, se arrumando, brilhando com uma confiança que eu não tinha visto quando nos conhecemos pela primeira vez. Eu estava orgulhoso dela. Eu pensei que estávamos vencendo. Aí vieram os comentários. Começou pequeno. Estávamos assistindo a um filme, e ela suspirava. Eu queria que a gente fizesse coisas assim. Coisas espontâneas. A gente foi para Cabo no último mês. Eu lembrava para ela. Mas a gente planejou, Ethan. Estava numa planilha. Não é a mesma coisa que simplesmente ir. Depois ficou pessoal. Ela começou a fazer comentários sutis sobre meu trabalho. Você fica olhando para telas o dia inteiro. Você nunca quer construir alguma coisa? Criar alguma coisa. Eu construo redes que mantêm hospitais funcionando, Sarah. Eu dizia, tentando manter leve. Ela só revirava os olhos. Você sabe o que eu quero dizer. É tão estéril. Tudo veio à tona na semana do casamento da irmã dela, Emily. Esse casamento era o evento do ano para a família dela. A Emily estava se casando com uma família rica, dinheiro antigo, tipos de country club. A Sarah era madrinha de honra, e ela estava aterrorizada com tudo dar errado. Ela era obcecada por aparências. Ela queria provar para a família estendida, e talvez para si mesma, que ela não era mais a irmã bagunçada. Ela tinha a vida dela no lugar. Ela tinha um emprego. Ela tinha estabilidade. Eu assumi que eu fazia parte daquela demonstração de estabilidade. Eu queria parecer o papel, então saí e gastei $600 em um terno cinza carvão sob medida. Eu fiz um corte de cabelo novo. Eu garanti que meu carro estivesse detalhado, para que a gente chegasse parecendo afiados. Eu estava pronto para ser o acessório de braço que ela precisava, a prova de que ela tinha se formado de caras como o Todd que usavam jeans rasgados em funerais. 2 noites antes do casamento, eu entrei na sala vestindo terno. Acabei de pegar na costureira.
O que você acha? Eu perguntei, ajustando os punhos. A gravata fica boa? A Sarah estava sentada no sofá, o celular na mão. O polegar dela congelou sobre a tela quando ela me viu. Ela não sorriu. Ela não disse, nossa, você está lindo. Ela parecia sofrendo. Está bom, ela disse, com a voz tensa. Ela olhou de novo para o celular. É muito você. Muito eu? O que isso quer dizer? Não sei, Ethan. É seguro. É um terno cinza. É o que um contador usa. Eu sou analista, mas tudo bem, eu disse, tirando o paletó. Eu senti o ardor, mas engoli. Ela estava estressada. Noiva fez estresse de Zila. Eu deixei passar. Então qual é o plano para sábado? A cerimônia começa às 4, então acho que a gente sai até às 2. Ela não respondeu imediatamente. Ela trancou o celular e colocou ele virado para baixo na mesa de centro. Um silêncio pesado encheu a sala, do tipo que suga o ar dos pulmões. Ela ficou arrancando um fio solto da almofada decorativa, se recusando a me olhar nos olhos. Sarah, sobre o casamento. Ela começou, e eu vi ela tomar um fôlego profundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em água fria. Eu estive conversando com a minha mãe. Tá, está tudo bem com a Emily? A Emily está bem, ela disse rápido. É a lista de convidados. Está apertada. E honestamente, meus pais têm feito alguns comentários ultimamente. Eu franzi a testa. Eu realmente gostava dos pais dela. O pai dela, Robert, e eu nos dávamos muito bem. A gente assistia futebol juntos. A gente conversava sobre carros. Eu tinha ajudado ele a configurar o sistema MIDI Wi-Fi da casa dele. Eu nunca senti nenhuma animosidade deles. Comentários sobre o quê? Eu perguntei, sentando na poltrona em frente a ela. Ela finalmente olhou para mim, e os olhos dela estavam cheios de uma mistura estranha de pena e irritação. Sobre você. E o Todd. Meu estômago despencou. Eu não ouvia esse nome há 2 anos. Todd. Por que eles estão falando do Todd? Porque o Todd era memorável. Ethan, ela disse, com o tom ficando mais afiado. Ele tinha carisma. Ele iluminava o ambiente. Meus pais, especificamente minha mãe, eles sentem falta daquela energia. Eles acham que você é um cara ótimo. De verdade, eles acham. Mas eles acham que você é uma escolha segura. Um rebote. Um rebote. Eu repeti, as palavras com gosto de cinza. A gente está morando junto há 2 anos, Sarah. Eu não sou um rebote. É assim que eles veem, ela retrucou, jogando as mãos para o alto na defensiva. Olha, eu só estou te contando o que eles disseram. Eles acham que ir do Todd para você é uma mudança. Um rebaixamento na personalidade. Eles acham que você é chato, Ethan. Tá, eu disse. A palavra ficou pairando ali. Rebaixamento. Então, ela continuou, a voz caindo para um sussurro áspero. Eu não quero te colocar em uma posição em que você fique desconfortável. Eu não quero você sentado lá a noite toda sabendo que eles estão te comparando com ele. Vai ser constrangedor. Pelo meu bem, e honestamente pelo seu, eu acho que é melhor eu ir sozinha. Eu fiquei sentado ali, congelado. A lógica era absurda. Se os pais dela achavam que eu era chato, a solução não era me esconder. Era me levar e me deixar ser um parceiro normal, respeitoso. Mas o jeito que ela me olhou, como se eu fosse uma mancha na foto perfeita dela, me paralisou. Você está me desinvitando, eu declarei sem emoção, para o casamento da sua irmã, onde eu sou o acompanhante da madrinha de honra. Eu estou te protegendo, ela insistiu, se levantando e pegando o celular de novo. Meu Deus, por que você tem que tornar tudo tão difícil? Eu estou tentando poupar seus sentimentos. Minha mãe vai estar bêbada e crítica, e eu não consigo lidar com gerenciar sua insegurança em cima das minhas obrigações de madrinha de honra. Minha insegurança. Entendo, eu disse, e eu realmente entendia. Eu não via o que ela queria que eu visse. Eu não via uma namorada protetora me salvando de sogros críticos. Eu via uma mulher que tinha vergonha de mim. Eu via uma mulher que tinha reescrito a história para transformar um perdedor tóxico e desempregado em uma lenda carismática, e transformado o homem que salvou a vida dela em um rebaixamento chato. Tudo bem, eu disse. Minha voz estava calma, assustadoramente calma.
Ela piscou, surpresa com a facilidade com que eu desisti. Sério? É. Se seus pais acham que eu sou um rebaixamento, eu não deveria estar lá. Vai. Divirta-se. Cumpre seu dever. Ela soltou um suspiro enorme de alívio, os ombros caindo. Ela veio até mim e me deu um beijo na bochecha. Aquilo pareceu uma traição por si só. Obrigada por entender, Ethan. Você é realmente doce. É por isso que a gente funciona. Você é tão lógico. É. Eu disse, olhando para o terno cinza pendurado na cadeira. Lógico. Ela passou o resto da noite frenética, arrumando a mala, mandando mensagens furiosamente. Ela me disse que ia ficar no hotel perto do local na noite anterior para ajudar a Emily a se preparar. Te vejo domingo de manhã, ela disse enquanto arrastava a mala até a porta na tarde seguinte. Te amo. Tchau, Sarah, eu disse. A porta fechou com um clique. Eu escutei os passos dela se afastando pelo corredor. Eu esperei até ouvir o elevador apitar. Depois fui até a janela e vi ela entrando em um Uber. Ela não estava sozinha. De 3 andares de altura, era difícil ver detalhes, mas eu vi um cara se inclinando do banco de trás para ajudar o motorista com a mala dela. Ele estava usando uma jaqueta de couro chamativa. Ele tinha aquele andar saltitante distinto de alguém que acha que o mundo está olhando para ele. Arrogante. Eu fiquei parado ali por um longo tempo, minha mão descansando no vidro frio. Ela não tinha me desinvitado para me proteger dos pais dela. Ela tinha me desinvitado porque estava levando ele. A raiva não me atingiu como uma explosão. Me atingiu como uma frente fria. Congelou tudo. Eu me virei da janela e olhei para o apartamento. Meu apartamento. A TV que eu comprei. O console que eu jogava. O sofá que eu paguei. O silêncio era ensurdecedor, mas pela primeira vez em 2 anos, não parecia pacífico. Parecia um sinal. Rebaixamento. Eu sussurrei para a sala vazia. Eu entrei no quarto, tirei minha bolsa de viagem do armário, e comecei a abrir as gavetas. Eu não ia estar aqui quando ela voltasse, e nem a senha do Wi-Fi. Eu não destruí o apartamento. Eu não furei os pneus dela nem rasguei as roupas dela. Isso é o que o Todd teria feito. Isso é o que uma pessoa caótica faz. Eu sou analista. Eu não crio caos. Eu simplesmente removo as estruturas de suporte que permitem que o sistema funcione. Eu me dei 2 horas. Primeiro, o essencial. Eu arrumei minhas roupas, meus produtos de higiene, e meus documentos em 3 malas. Eu esvaziei o cofre, passaporte, certidão de nascimento, e o dinheiro de emergência que eu tinha contribuído com 90%. Depois, a tecnologia. Aqui foi onde mais doeu nela. Eu desliguei a TV OLED de 65 polegadas que eu tinha comprado no nosso aniversário. Eu embalei meu PS5. Eu peguei os alto-falantes sonos da sala, do quarto e da cozinha. Mas o golpe mortal foi a conectividade. Eu fui até o canto da sala onde estavam um modem de fibra ótica e o roteador meio de alta qualidade. Eu pagava a conta. A conta estava no meu nome. Eu desliguei o roteador, enrolei o cabo cuidadosamente em volta do aparelho, e enfiei na minha mochila. Em segundos, o apartamento passou de casa inteligente para uma caixa burra. As luzes inteligentes morreram. O termostato ficou offline. A Alexa ficou muda. Os serviços de streaming deslogaram. Eu fiquei parado no centro da sala. Não estava vazio. Os móveis dela, as decorações dela, e a bagunça dela ainda estavam lá, mas parecia oco. Parecia exatamente o que era, um espaço que ela não podia pagar, cheio de coisas que ela não tinha conquistado. Eu coloquei a chave da casa no balcão da cozinha. Sem bilhete. Sem explicação. Um bilhete implica que ainda existe conversa a ter, deixar a chave significa que a conversa acabou. Eu peguei o elevador até a garagem, carreguei o carro, e dirigi até um Marriott no centro. Eu fiz o check-in, subi para o quarto, e sentei na beirada da cama. Eram 4h30 da tarde. A cerimônia estaria começando exatamente agora. Eu imaginei ela andando pelo corredor como madrinha de honra, sorrindo aquele sorriso ensaiado, o Todd sentado na multidão com o terno barato dele, provavelmente já suando pela camisa. Eu imaginei os pais dela olhando para ele, confusos, se perguntando onde eu estava. Eu pedi um uísque pelo room service e esperei. O silêncio era pesado, mas não era o silêncio da solidão.
Era o silêncio de um técnico de bombas que finalmente cortou o fio certo. O cronômetro tinha parado. Eu estava seguro. Às 7h15 da noite, meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Eu olhei a tela. Robert, o pai da Sarah. Eu deixei tocar 3 vezes. Eu precisava compor minha voz. Eu precisava soar como se não tivesse ideia do que estava acontecendo. Eu atendi. Alô? Ethan? Graças a Deus. A voz do Robert estava tremendo. Ele parecia sem fôlego, como se tivesse saído para escapar de um incêndio. Ethan, você está bem? Você está no hospital? Eu franzi a testa, sentando mais reto. O hospital? Não, Robert. Eu estou em um hotel. Do que você está falando? Houve uma pausa do outro lado. Um silêncio grosso e confuso. Um hotel? A Sarah nos disse. Ela nos disse que você desmaiou. Ela disse que você teve algum tipo de convulsão ou coisa no coração bem antes de você sair. Ela disse que você fez ela ir ao casamento porque você não queria estragar o dia da Emily e que você estava em observação. Meu aperto no telefone ficou mais forte. A pura audácia da mentira tirou meu fôlego. Ela não mentiu só para se cobrir. Ela usou minha saúde como arma para se fazer parecer uma mártir corajosa que seguiu em frente enquanto o namorado estava na emergência. Robert. Eu disse com a voz gelada. Eu não tive convulsão nenhuma. Eu estou perfeitamente saudável. Eu não entendo. Robert gaguejou. Então por que você não está aqui? Por que o Todd está aqui? O Todd está aí. Eu perguntei, fingindo surpresa. Ele está sentado na minha mesa? Ele está sentado no seu lugar, comendo seu bife. Robert retrucou, a confusão virando raiva. Ele apareceu com ela. Ela disse que precisava de apoio emocional porque estava muito preocupada com você. Ethan, que diabos está acontecendo? Eu tomei um gole do uísque. Queimou, me ancorando. Robert. A Sarah me desinvitou ontem, eu disse calmamente. Ela me disse que você e a mãe dela achavam que eu era um rebaixamento em relação ao Todd. Ela disse que minha presença ia deixar vocês desconfortáveis porque eu sou chato comparado a ele. Ela disse que estava fazendo um favor a vocês me deixando em casa. O quê? Robert rugiu. O som distorceu o alto-falante. Um rebaixamento. Ethan, eu não suporto aquele humanozinho oleoso chorão. Ele pegou $500 emprestado comigo há 3 anos e nunca devolveu. Eu tentei chamar a segurança para expulsar ele, mas a Sarah começou a chorar dizendo que precisava dele. Bom, eu disse ela tem ele agora e não tem mais a mim. O que você quer dizer? Eu me mudei, Robert. Eu arrumei minhas coisas enquanto ela estava na cerimônia. Eu terminei. O contrato acaba em 2 meses. Eu pago minha parte até lá, mas eu não volto. Eu conseguia ouvir o barulho do casamento ao fundo do outro lado. O grave abafado do DJ, tilintar de taças, risadas. Parecia um mundo diferente. Ethan, não faça isso, Robert implorou, a voz caindo. Ela é uma idiota. Você sabe como ela fica quando está estressada. Eu vou pegar ela agora mesmo. Eu arrasto ela pela orelha se precisar. Só vem aqui. A gente conserta isso. Não tem nada para consertar, Bob, eu disse gentilmente. Eu realmente senti pena dele. Ele estava perdendo o único cara normal que a filha dele já tinha namorado. Ela não só me traiu. Ela olhou nos meus olhos e me disse que eu não era bom o suficiente para a família dela só para poder trazer o ex dela escondido. Isso não é estresse. Isso é caráter. Eu vou matar ele, Robert murmurou, e eu ouvi movimento. Eu estou olhando para ele agora mesmo. Ele está tentando fazer networking com o sogro da Emily. Ele está distribuindo cartões de visita de um clube que fechou há 6 meses. Eu soltei uma risada curta e seca. Clássico Todd. Ethan, por favor, Robert tentou uma última vez. Desculpe, Robert. Aproveite o casamento. Diga para Emily que eu mando parabéns. E diga para Sarah. Eu pausei, procurando as palavras certas. Diga para Sarah que, já que eu sou um rebaixamento tão grande, eu me removi da equação. Ela pode fazer upgrade para o Todd em tempo integral agora. Ethan, tchau, Robert. Eu desliguei. Eu olhei para o celular por um momento, depois desliguei ele completamente.
Eu fui até a janela do quarto do hotel, olhando para as luzes da cidade. Eu senti uma sensação estranha no peito. Não era coração partido. Não era raiva. Era alívio. A âncora foi cortada. O peso sumiu. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo naquele salão de recepção a 10 milhas dali, mas eu conhecia a física da vida da Sarah melhor do que ela. Eu tinha acabado de remover a parede estrutural, e a gravidade ia fazer o resto. Eu mantive o celular desligado por 24 horas. O domingo foi pacífico. Eu dormi até tarde. Eu fui correr por um longo tempo ao longo do rio. Eu jantei um bife sozinho no bar do hotel e li um livro. Pela primeira vez em 2 anos, eu não estava preocupado com a ansiedade da Sarah, com a agenda da Sarah, ou com a validação da Sarah. Eu era apenas Ita. E Ita estava indo muito bem. Quando finalmente liguei o celular de volta na segunda-feira de manhã antes do trabalho, o aparelho quase vibrou da mesa. 47 chamadas perdidas. 82 mensagens. 12 mensagens de voz. A maioria era da Sarah. Algumas eram da Emily, a noiva. 2 eram da mãe dela. Eu não ouvi as mensagens de voz. Eu rolei pelas prévias das mensagens. Sarah, domingo 1h onde você está? Sarah, domingo 1:15h isso não tem graça Ita. Onde está a TV? Sarah, domingo 2:30h atende o telefone. Meu pai está gritando comigo por causa do que você disse para ele. Sarah, domingo 9h você me envergonhou na noite mais importante da vida da minha irmã. Você é tão egoísta. Sarah, domingo 4h bebê por favor. Eu posso explicar. O Todd simplesmente apareceu. Eu não convidei ele. Meu pai mentiu. Sarah, domingo 8h o Wi-Fi sumiu. Sério? Você levou o roteador? Você é tão mesquinho. Sarah, segunda 6h a gente pode só conversar? Por favor. Eu estraguei tudo. Eu preciso de você. A progressão de raiva para gaslighting para desespero era clássica. Era quase chata. Eu arquivei a conversa sem responder e fui trabalhar. Ela apareceu às 5h30 da tarde. Eu estava indo para o carro na garagem. Eu vi ela encostada na porta do motorista do meu carro, braços cruzados, usando óculos de sol grandes para esconder o que eu imaginei serem olhos inchados. Ela parecia menor do que o normal. Derrotada. Mas quando ela me viu, ela se endireitou e aquela faísca defensiva familiar acendeu na postura dela. Você me bloqueou, ela disse. Sem oi. Sem pedido de desculpas. Só uma acusação. Eu bloqueei. Eu disse, parando a 10 pés de distância. Eu não destranquei o carro. O que você quer, Sarah? Eu quero que você volte para casa, ela disse, a voz falhando. Ela deu um passo na minha direção. Isso é loucura, Ita. Você não simplesmente se muda. Você não simplesmente some com alguém com quem morou por 2 anos por causa de um mal-entendido. Um mal-entendido. Eu repeti, deixando a palavra rolar. É isso que a gente está chamando? Você me disse que seus pais me odiavam para poder trazer seu ex-namorado para um casamento de família. Depois você disse pro seu pai que eu estava no hospital tendo uma convulsão para explicar minha ausência. Qual parte eu entendi errado? Ela se encolheu. A mentira da convulsão era prova irrefutável e ela sabia disso. Ela olhou para o chão de concreto. Eu entrei em pânico, ela sussurrou. Todd. O Todd me mandou mensagem na sexta noite. Ele disse que ia estar na cidade. Ele disse que queria me ver se ainda tinha faísca. Eu queria provar para mim mesma que eu tinha superado ele. Então você trouxe ele como seu acompanhante para provar que você tinha superado ele? Eu perguntei. Interessante lógica. Foi um erro, ela chorou, finalmente tirando os óculos de sol. Os olhos dela estavam vermelhos. Ele foi um desastre, Ita. Ele ficou bêbado. Ele deu em cima da nova cunhada da Emily. Ele tentou convencer meu pai a investir em algum golpe de cripto durante o brinde. Meu pai quase deu um soco nele. Foi humilhante. Karma geralmente é, eu disse. E depois ele foi embora. Ela continuou, as lágrimas escorrendo. Ele foi embora com uma das damas de honra. Ele nem se despediu de mim. Ele só me usou para entrar no bar aberto. Ela olhou para mim, implorando com os olhos, esperando que eu fizesse o que eu sempre fazia. Entrar,
consertar, dizer que não era culpa dela, e oferecer fazer o jantar. Ela estava esperando o empreiteiro voltar para reparar o dano. Eu sinto muito que isso aconteceu com você, eu disse. Mas eu não estou surpreso. Eu sei. Eu sei que você estava certo. Ela soluçou, estendendo a mão para a minha. Eu dei um passo para trás. A mão dela pegou o ar vazio. Eu percebi no segundo que ele começou a falar. Eu senti sua falta, Ethan. Eu senti falta de como você é firme. Eu senti falta de como você me faz sentir segura. Por favor, só volta para casa. O apartamento está tão quieto sem você. Eu nem consigo ver TV. Porque eu levei a TV, eu lembrei ela. A gente pode comprar uma TV nova. Eu não me importo com as coisas. Eu me importo com a gente. Eu olhei para ela, realmente olhei para ela. Eu vi o medo nos olhos dela. Não era o medo de perder o homem que a amava. Era o medo de perder a infraestrutura. Ela estava aterrorizada com o silêncio no apartamento. Ela estava aterrorizada com as contas que estavam chegando. Ela estava aterrorizada de enfrentar os pais dela sozinha. Sarah, eu disse, minha voz firme. Lembra o que você me disse na sexta-noite? Você disse que eu era um rebaixamento. Você disse que eu era chato. Eu não quis dizer isso. Sim, você quis, eu disse, e você estava certa. Ela piscou, confusa. O quê? Eu sou chato comparado ao Todd, eu disse. Eu pago contas. Eu chego no horário. Eu não traio. Eu não faço cenas em casamentos. Isso é chato para pessoas como você. Você deseja os altos e baixos. Você precisa do caos para se sentir viva. E eu terminei de ser a rede de segurança em que você cai quando o caos te derruba. Eu não quero caos, ela gritou, perdendo a compostura. Eu quero você. Não, eu disse, finalmente destrancando o meu carro. O bip ecoou na garagem. Você quer o aluguel pago. Você quer o carro consertado. Você quer os pais fora do seu pé. Você quer o estilo de vida upgrade sem o caráter upgrade. Eu abri a porta e joguei minha bolsa no banco do passageiro. Ethan, por favor, ela choramingou, agarrando a maçaneta da porta. Meu pai está furioso. Ele disse que não vai falar comigo até eu consertar isso. Ele te ama. Seu pai é um homem bom, eu disse. Ele merece um genro melhor do que o Todd. E francamente, ele merece uma filha melhor do que você agora. Ela recuou como se eu tivesse dado um tapa nela. Eu vou mandar carregadores para o resto dos meus móveis no sábado, eu disse, entrando no banco do motorista. Eu já transferi as contas de utilidade para fora do meu nome. Elas vão cortar em 48 horas se você não ligar para eles. Boa sorte com as contas, Sarah. Você não pode me deixar, ela gritou, batendo o punho na janela enquanto eu ligava o motor. Eu não consigo pagar esse lugar sozinha. Você prometeu que ia cuidar de mim. Eu abaixei a janela só uma polegada. Eu cuidei de você, eu disse. Eu consertei você. Eu te tirei das dívidas. Eu te dei um diploma. Você está em um lugar melhor do que quando eu te encontrei. Eu coloquei o carro em ré. Considere isso um pacote de demissão. Eu subi a janela. Ela estava gritando alguma outra coisa, provavelmente um insulto, provavelmente implorando, mas o isolamento acústico do meu carro era excelente. Eu dei ré, coloquei em drive, e subi a rampa em direção à luz do sol. Eu olhei pelo retrovisor uma vez. Ela estava parada sozinha na garagem escura, pequena e encolhendo a cada metro que eu colocava entre nós. Eu liguei o rádio. Uma música de rock clássico estava tocando. Não era chata. Parecia liberdade. Obrigado por assistir. Certifiquem-se de se inscrever no canal e apertar o botão de curtir. O que vocês acham dessa história? Compartilhem nos comentários.